Olá, amigos e amigas aqui do Somos Todos Mestres. Estamos começando mais um programa, a querida Joicinha Elisa e com a Eriquinha Lima. Olá, meninas, como estão? Ótimo. Tudo bom, pessoal? Olá, pessoal. Olá, Jefferson. Tudo bem por aqui? Bom, meninas, muito bom. Aqui também está tudo bem. Hoje quem abre o programa sou eu. Nós vamos falar sobre um tema muito bacana, na verdade, íamos falar na semana passada, mas aí eu não consegui estar presente, entre aspas, né, no nosso encontro virtual aqui, sobre o tema Aprenda a Abrir Caminhos Abrindo o Coração. Uma coisa que a gente já queria falar há um tempo sobre a habilidade, os caminhos que são abertos quando nós temos coragem de abrir o nosso coração, nosso sentimento mais elevado, pelo que a gente chamaria do chakra cardíaco, né? O que conecta a gente com a nossa essência superior, o nosso lado superior, porque a gente tem esse lado que tem uma certa dificuldade para se expressar na Terra, encarnado, e também as barreiras que existem quando você está aqui e quer falar coisas do sentimento com as pessoas. Muitas dessas pessoas têm dificuldade de expressar o que sentem, como se fosse uma coisa, uma fraqueza, né? Acho que tem isso, né? Na verdade, fragilidade, exatamente, Eriquinha. Quando isso, na verdade, é o seu lado mais poderoso de manifestação, né? Então, a gente estava falando sobre isso no final de uma das gravações, né, meninas? Foi. E aí a gente pensou assim, vamos falar de um programa sobre isso, porque acho que vai ser muito legal para a gente colocar isso em pauta e levar essa nossa conversa para as pessoas pensarem sobre isso, né? Ativar aí o chakra cardíaco, colocar isso para fora e abrir os caminhos, né? Isso daí abre os caminhos porque é o nosso lado mais elevado, que é essa parte dos sentimentos, né? Então, eu vou passar aqui o bastão para a Joicinha, né? Deixa eu pegar o bastão. Ela quer aproveitar para, além de falar sobre o assunto, ela quer também falar um pouquinho sobre o portal 1111, que aqui na nossa ordem cronológica, hoje é dia 12 de novembro, que nós estamos gravando, nós gravamos toda segunda-feira, 8h30 da manhã, para a gente conseguir encontrar os nossos horários, a Eriquinha, a Joyce e eu, né? E o portal 1111 foi ontem, né? Então, a Joicinha vai aproveitar e falar algumas coisas sobre ele também para encaixar aí com o nosso tema, né, Joicinha? Isso, Jefferson. É um tema muito interessante, porque a gente estava até conversando um pouquinho antes de abrir a gravação de hoje. Quando a gente fala de abrir o coração, abrir o chakra cardíaco, na verdade, essa energia do coração, é um tema muito amplo, dá para a gente explorar inúmeros aspectos sobre essa abertura. Na verdade, o nosso coração é o nosso guia nessa vida, né? E cada vez mais a gente está aprendendo a se guiar pelo coração, a confiar na nossa intuição, no que vem de dentro do coração. É uma coisa que a gente está reaprendendo a fazer, né? Porque a gente esqueceu de uma certa forma. E o que a nossa vida hoje em dia se resume, né? Na maioria dos casos. É na questão financeira, é no capitalismo, é no corre-corre da vida diária. Então, a gente acaba deixando de lado esse lado que é muito importante, porque o coração, né, escutar o coração é escutar a nossa intuição, é escutar a nossa verdade. Então, quando a gente se guia por ele, os caminhos são muito mais fáceis, né? As experiências que a gente tem contato são as melhores possíveis, ou seja, tudo de bom, né, que a gente gostaria de ter na nossa vida, na verdade está nesse caminho, que é no caminho do coração, o caminho da nossa verdade. Então dá pra gente explorar vários aspectos aqui, e eu queria falar um pouquinho do portal que se abriu ontem, né? Foi o portal 1111, porque 3 11s, 11 do dia, né? 11 do mês e 11 da soma de 2018.
somando tudo, reduzindo, dá mais um 11. Então, são 3 11s triplicados, né? E isso abre um portal muito forte. O número 11, ele tem vários significados, e um dos significados mais fortes é o que a numerologia traz. O 11 é o número mestre, é um número que está muito ligado com a nossa intuição, com espiritualidade, com o divino. Então, é um portal que se abre nesse sentido, né? E faz com que nós tenhamos mais contato com esse outro lado. Então, a gente pode aproveitar esses portais que se abrem, em especial esse que se abriu ontem, para fazer essas conexões. Então, você pode mentalizar coisas que você deseja melhorar na sua vida, curas que você deseja ter em determinados aspectos, enfim, é como se fosse uma porta que se abrisse, carregada de energia para a realização. Então, é mais ou menos isso que são os portais, né? A gente entra em contato com esses portais como? Através do coração. Quando a gente faz essa conexão sincera com o nosso coração, com a nossa vontade genuína, né, baseada no amor, aí a gente se conecta e consegue entrar em contato com essa energia, e aí disso vem as realizações, as melhoras e as curas. Então é muito legal prestar atenção também nesses portais, porque a gente pode aproveitar essas energias que vêm para melhorar em aspectos na nossa vida. Então era um pouquinho sobre isso que eu queria falar, que é mais um aspecto que a abertura do coração, né, nos facilita. Então tem muitas coisas boas através dessa abertura, né, Érica? Muito bom, Garcinha. E você, Eriquinha? Essa questão do portal de ontem foi muito intenso. Nossa, ontem aqui eu fiquei assim, gente, sabe quando você fica meio aéreo, assim? Eu tava muito. Eu fiz uma meditação às 11 horas e foi muito intenso mesmo, muito intenso mesmo. E senti muito o chakra do coração. As pessoas, até algo que é bom comentar também para quem não sabe, né, que quando a gente está ativando demais determinado chakra, pode ser que a gente sinta um incômodo, um aperto, uma dor física mesmo, nada que chegue a incomodar muito, mas você pode sentir aquilo. Tem muitas pessoas que chegam a me perguntar, tanto lá no canal quanto no site, dessas questões de sentir, de falar, eu comecei a fazer exercício de ativação dos chakras e comecei a sentir em determinada região, né, que é daquele chakra. E ontem eu senti meu peito, o coração aqui, assim, parecia que estava abrindo mesmo, assim, muito. E é o que a Jó está falando, né, de quanto mais a gente trabalhar o nosso chakra cardíaco, quanto mais a gente se abrir nosso coração, mais a gente vai estar sentindo também essas energias, né? Vai estar sentindo energias de portais e vai estar se beneficiando também dessas energias. Porque a gente se beneficia e a gente acaba beneficiando o planeta também. Porque se a gente está sentindo essas energias em nós, recebendo essas energias do portal em nós, a gente está emanando isso para o planeta também, né? Verdade. E sobre a gente abrir o nosso coração, que foi o que a gente tinha comentado lá no último episódio, eu acho até que um pouquinho disso surgiu de um comentário que eu fiz, que eu falei com o Jefferson, que eu estava agradecendo ele, porque o Jefferson ele expressa bastante os sentimentos dele através da fala. Não é muito da minha particularidade. Eu expresso muito os meus sentimentos a partir das minhas emoções mesmo, assim. Eu sou uma piscina, assim, um mar, pra falar a verdade. Choro, assim. Esses dias até o Jefferson postou algo no Instagram dele. E eu deixei um comentário lá, me faz chorar aqui, vai. Todo mundo estava chorando, inclusive eu postei porque eu chorei também. Foi muito lindo. Mas a minha forma de me expressar desde criancinha, assim, sempre foi muito com as emoções, assim, e com o meu corpo falando. Meu corpo fala muito das minhas emoções, principalmente o choro, assim, e é algo que acontece muito comigo. Mas, em compensação, eu tive uma criação, eu gosto muito de citar os meus exemplos pessoais, porque eu acho que é a forma que eu mais aprendo. É a forma que eu mais identifico um aprendizado. Porque quando eu olho para o que as outras pessoas fazem ou para o que as outras pessoas falam, eu consigo absorver. Mas eu consigo realmente entender
quando eu olho para os meus exemplos e falo, olha, gente, isso aconteceu comigo e foi assim, assim, assado. Então, eu sempre gosto de passar os meus exemplos pessoais. Mas, voltando ao assunto, eu sempre tive uma criação muito enérgica, para falar a verdade. E quando você passa pela situação, você se acostuma tanto. É aquele negócio que o ser humano se acostuma com tudo, inclusive com o caos. Por isso, a gente tem que se preocupar muito, estar sempre muito vigilante de como está o nosso meio, onde a gente está vivendo, Sim. com quem, quais são as falas, quais são as emoções que a gente está tendo, porque a gente acostuma e a gente nem percebe. E até uma amiga minha de infância, eu estava no Brasil, acho que foi no final do ano passado, e ela falou comigo a respeito disso. Nossa, Érica, a sua criação foi tão enérgica, seus pais pareciam... Como que ela falou, gente? Generais. Generais, isso. Eu tava tentando lembrar que era coisa de exército. Eu ia falar, coisa de exército. Ela falou, nossa, seus pais pareciam generais, assim. E eu tive uma criação... Aí que eu me recordei, gente, porque eu não me lembrava disso. Eu não me lembrava desse assunto. E quando ela falou, eu comecei a parar, a observar. Falei, gente, realmente foi tudo tão enérgico, assim. E uma coisa que não tinha lá em casa era muito contato físico, de abraço, beijo, não tinha muito. E nunca teve a frase, eu te amo. E aí é o que eu tava comentando com o Jefferson, que eu tô aprendendo muito com o Jefferson, a expressão verbal do sentimento. Porque o Jefferson fala o eu te amo, assim, com a boca cheia, assim. É até bonito de ver. É um fofo, Jefferson. É até bonito de ver e de sentir, porque ele fala, ele sente e ele fala. Ele coloca aquilo em palavras, né? E aí eu falei isso com ele, falei com a Joyce, falei com o Jefferson, falei, nossa, eu vou agradecer ao Jefferson porque eu tô aprendendo com ele o falar. E aí eu tava treinando mentalmente para falar com os meus pais, porque isso foi algo que eu tinha falado pela primeira vez no final desse ano, quando eu tava voltando, tava me despedindo deles para voltar pra Finlândia. Falei com a minha mãe quando eu me despedi, tá eu aqui me emocionando. Mas eu falei com ela. É isso aí. E eu dei um abraço e falei no ouvido dela assim, eu te amo. E aí ela me abraçou muito forte na hora, muito, mas ela me apertou toda assim e me respondeu, eu te amo. E tô eu me emocionando. É pra se emocionar, afinal é o tema. É. E já com o meu pai, que teve uma criação também muito rígida, minha mãe também teve. E aí eu abracei ele e falei também no ouvido dele, eu te amo. E, gente, ele ficou sem palavras, ele não sabia o que responder. Eu acho que deve ter sido a primeira vez que meu pai ouviu isso de alguém que não fosse a esposa dele. Verdade. Porque quando eu falei, ele me deu um tapinha nas costas, assim, que ele tava abraçado comigo. Igual meu pai, abraço e deu um tapinha nas costas. Ele faz assim, ó. Não sabe dar um abraço, é assim, ó. Aí ele me deu um tapinha nas costas, assim, e falou, tá. Quando ele me respondeu tá, eu falei assim, gente, olha isso. Eu senti que pra ele foi muito importante. Gente, sabe quando você sente ali naquele momento uma quebra de uma corrente que já devia vir, tá vindo, uma quebra de padrão, uma quebra de uma corrente que já devia estar vindo assim de gerações e gerações, aquilo sendo passado daquela forma, sem expressão, todo mundo sabe que ama, mas ninguém fala que ama, sabe? E aí o falar, a nossa fala, eu já gravei um vídeo sobre isso, da força, da energia das nossas palavras, do quanto a nossa palavra é forte, é importante e é carregada de energia. E você expressar em palavras um eu te amo, para quem ouve aquilo, a pessoa entra não só pelo ouvido, né? Por todos os poros, aquele sentimento do eu te amo. E aí agora é algo que eu já comecei, já tô fazendo em cada ligação, ligo pra eles na hora de desligar, eu te amo. Aí meu pai começou a rir de mim esses dias, porque ele ficou assim, não tô te entendendo. Aí eu fui e falei com ele assim, pra você me responder, eu te amo também.
E ele respondeu, Respondeu, todo sem jeito, assim. Mas a gente estava conversando sobre isso. O quanto é bom, gente, a gente abrir o nosso coração, a gente se expressar, a gente colocar pra fora. Porque igual, tem muita gente que ocorre o que o Jefferson falou. Talvez de pensar, não vou fazer isso porque o que vão achar de mim? Vão achar que eu sou frágil, vão achar que, né, que eu... Homem tem muito disso, igual meu pai, sabe? Sempre foi muito, muito rígido. Recebeu uma criação assim também, de que homem não pode chorar, homem não pode se expressar, e então vai falar, vai... Mas pelo contrário, gente, e essa questão que a Joyce falou do portal, quanto mais a gente vibrar pelo coração, mais a gente vai estar aberto a todas as energias sutis, todas essas energias mais elevadas. E mais coisas lindas, né, vão acontecendo na nossa vida. Porque, assim, muitas vezes, não é só um eu te amo, né, a gente não precisa ficar fazendo isso o tempo inteiro também, mas é um elogio, é um abraço, é uma conversa sincera, né. São essas coisas, assim, que tocam as pessoas, né? Que vem do coração. Então, a gente dá vazão mesmo pra isso. E não ficar naquela coisa da vergonha. Eu não vou falar, que senão vão me achar esquisita, né? O que a pessoa vai pensar? Eu digo porque já passou na minha cabeça também. Às vezes eu tô morrendo de vontade de fazer um elogio pra determinada pessoa. Ah, não, mas será que ela vai receber bem? Não, hoje em dia eu tô fazendo isso mesmo. Nossa, como você tá linda hoje. Nossa, que vestido lindo que você tá usando, sabe? Que, gente, isso faz tão bem pra gente... E às vezes a pessoa tá num dia ruim, né? Teve um dia muito ruim, aconteceu alguma coisa que ela não tá bem. Quando você dá um elogio, então um sorriso, vai, que seja um sorriso. Nossa, muda a frequência. A pessoa recebe aquilo como um alívio, né? Como É interessante como você falou, porque assim, vocês estão falando até agora, e às vezes as pessoas podem pensar assim, mas falar com o coração, né? É um termo, assim, absolutamente já desgastado, se poderíamos dizer, né? Falar com o coração, ouça a voz do coração, tal, essas coisas, né? Mas para não ficar algo desgastado ou muito mal, batido. Batido, né? Mal utilizado, né? Entenda que a voz do coração é a sua conexão maior espiritual. Assim, no hinduísmo diz assim, que quando a gente encarna, a gente entra pelo topo da cabeça, né? Estou querendo dizer o seguinte, nós somos o espírito. Por exemplo, eu, Jefferson, estou como Jefferson, eu, o espírito, estou como Jefferson nessa encarnação. Então, eu entro pelo topo da cabeça, né? No hinduísmo, né? Se diria pelo chakra coronário, e faço a minha jornada, a minha residência na casa do coração, ou seja, o espírito fica aqui alojado, tá? Ele fica em todo o corpo, né? Mas a essência no coração. Por isso que o termo usado utilize a voz, né? Faça a voz do coração valer, né? Use a sua intuição, você coloca assim a voz do coração, nessa parte aqui, não é? Você fala, ouça a voz da cabeça, não é assim que se fala, certo? É a voz do coração, que é onde que o espírito reside no hinduísmo, por uma encarnação inteira, e depois, quando chega a hora, ele sobe e desencarna pelo topo da cabeça, pelo chakra coronário. É claro que isso, há milhares de anos, vem sendo dito e chega de forma diferente ao mundo inteiro. E aqui a gente tem esse termo, a voz do coração, mas a voz do coração é o espírito, e o espírito somos nós. Então, assim, falar através da voz do coração, colocar para fora os sentimentos mais elevados, é fazer com que você esteja na sintonia mais alta que você possa ter de você mesmo durante a encarnação. Agora, isso é fácil? Claro que não, né? É um desafio. É o que a Joyce falou, às vezes você quer falar uma coisa muito da voz do coração, a pessoa pode entender errado. Vai te olhar meio... Isso, tá tudo bem com você? Cara esquisito, né? Ou que mulher esquisita, né? O que ela tá querendo? Isso, que tá querendo. Então, às vezes você não consegue falar, porque às vezes você pode falar isso, a pessoa pode entender errado. Por quê? Porque as pessoas, elas não foram tão habituadas a lidar com isso, né? Por exemplo, quando a Eriquinha está falando do pai lá,
Por exemplo, meu pai ele não dá um abraço, assim, abraço, ele faz assim, ó, ele bate nas costas, sei lá, como se estivesse apagando fogo nas tuas costas, pegando fogo e tá apagando, assim, sabe? Às vezes eu tiro para minha mãe fala, obrigado. Obrigado. Então, assim, as gerações, né? As gerações são muito travadas, né? A geração dos meus pais são da mesma geração, né? Eles não têm diferença de idade, são muito travados e muitos dos filhos dessa geração são muito travados, né? Só que eu tenho um negocinho meio destravado, sempre tive muita sensibilidade, sempre um cara meio que fora da curva, sensível, assim, né? Para homem é meio complicado, porque pode se mostrar ainda mais uma fragilidade, né? Então, às vezes, durante a adolescência, eu queria meio que não mostrar isso e tal, né? Que tinha uma sensibilidade, que me emocionava com facilidade e tal. Mas não tinha muito jeito, assim, porque era uma coisa... Às vezes eu não demonstrava, mas sentia muito, né? E ao longo dos anos eu fui vendo que isso não era... Para mim não era bom ficar escondendo isso, porque aquilo era o ponto mais elevado que eu tinha. Era a minha diferença, alguma coisa que me diferenciava das outras pessoas, e eu sentia que as outras pessoas tinham, sabe, aquela coisa que precisavam colocar isso para fora, mas não conseguem. Uhum. E ao longo dos anos eu fui aprimorando isso e fui, de alguma forma, deixando isso sempre muito... sem querer resistir, sabe? Lutar para que esses sentimentos eclodissem, né? Ou aparecessem. Sim. E acho que, de alguma forma, isso, aí um exemplo da Eriquinha, contagia de forma positiva, porque as pessoas vendo que, pô, eu também quero fazer isso, ou é isso que eu estava querendo fazer um tempo, e sei lá, você me estimulou, tá? E eu acho que esse contato de você colocar a tua voz, a voz do coração para fora, realmente abre caminhos, não é uma coisa mecânica, como que a Joicinha falou, não dá para você sair na rua e falar eu te amo todo mundo, como uma coisa assim, sei lá, normal, entre aspas, forçado, assim, tipo assim, automática, assim, quis dizer, né? Que aí não tem essência, não tem conexão, não tem verdade, isso não vai adiantar também, né? Tem que ser uma coisa de dentro para fora, não de fora para dentro. E para abrir os caminhos, né, para você manter essa vibração elevada, aí juntando com um portal, que esse portal, ele é quase como se fosse uma possibilidade que você tem de ir num vácuo energético, né, que se abre, e você, tipo, que nem na Fórmula 1. Na Fórmula 1 tem um carro na frente, o outro carro vai atrás, ele fica no vácuo, aí ele pega uma força mais catapulta o carro para frente, ele passa e segue adiante. Ele pega o vácuo. O vácuo é pegar velocidade. Assim como um astro que passa um asteroide que passa em um planeta, né, numa estrela, ele, quando está dando a volta, ele pega a força e sai adiante. Né? Ele pega um vácuo e sai adiante. É isso. Então, acabei de aprender sobre Fórmula 1. Então, você pega o vácuo e segue adiante. Então, você precisa, você que está praticando esse caminho de colocar a tua voz adiante, né, a voz do coração adiante, faça de verdade, não faça forçado, né? E coloque em prática. Você só vai conseguir abrir os caminhos se você sair do campo da teoria e praticar, né? Então... sempre lembro isso, é muito maravilhosa a teoria, mas a teoria não traz resultado. Você pode ler 1 milhão de livros, você pode meditar 1 milhão de vezes, você pode pensar 1000 coisas para a humanidade, de coisas boas, isso é legal, óbvio, você está vibrando coisa boa. Mas isso é tudo no campo ainda só da teoria e do teu campo mental, por mais que emane uma energia, mas não tem transformação. Não tem mudança de atitude, não tem mudança de realidade. E todos nós estamos buscando sempre, sem exceção. Podemos estar perdidos, acostumados, travados,
mas todos nós estamos buscando evolução, mudança de realidade. Mudança de realidade é você crescer, você evoluir. E com a atitude você vai vendo o quanto que você está ainda distante da teoria. Às vezes você está achando que está muito bonzão, mas aí quando você está na hora da prática, você vê que você está bem ruinzão ainda, que precisa ainda muita coisa para você chegar onde que você acha que você está. E ao contrário também é verdadeiro. Às vezes você acha que está muito ruinzão ou ruinzona, e na hora que você coloca em prática, você vê que você está bem bonzão, que você está bem bonzona, né? Então você só precisa colocar em prática para ver como que é que você realmente está funcionando e se você realmente precisa aprimorar ainda. Né? Sei lá. E aí, meninas, alguma coisa para comentar de pontuações finais? Porque aqui a gente tinha calculado um tempo, né? Acho que a gente está acabando. Se quiserem pontuar alguma coisa final, fiquem à vontade. Eu só queria deixar um pequeno, só um adicional, né, sobre esse caminho do coração, o caminho da verdade. É uma coisa muito legal da gente começar a prestar mais atenção no nosso coração, porque esse caminho, o caminho da intuição, o que vem de dentro de nós, é um caminho, gente, que não gera esforço. É o caminho da verdade, ou seja, o que estava previsto para você é o que vai acontecer. Quando a gente segue o caminho que a nossa mente dita, né, que muitas vezes é uma coisa que não é bem o que era para você, mas aí a mente, né, calcula, a mente acha, não, esse daqui é melhor, aqui eu vou ganhar mais dinheiro, ele é mais fácil, não, esse caminho que eu tô sentindo é muito difícil, imagina, eu não vou conseguir, como que vai ser isso? A racionalização, ela traz um desvio muito grande, então muitas vezes a gente acaba tendo um caminho que é um caminho de muito esforço, de muito o caminho trabalho, tá difícil, mas assim, né? O caminho tá exatamente, difícil, onde é uma coisa errada. Exato, é um caminho difícil, porque a gente está forçando a barra para algo que não é para ser nosso, que não é o nosso caminho de verdade. Agora, o nosso coração é o contrário, é o caminho que estava previsto para a gente. Então, vamos começar a sutilizar mais, a confiar na nossa intuição, a sentir as coisas ao redor, entender os sincronismos da vida, onde que a vida está querendo levar a gente, e vamos seguir esse fluxo. Sempre vai ser o melhor caminho para a gente. Então, era só mais isso que eu queria deixar sobre o caminho do coração, que eu acho que, né, fica um pouco mais claro para o pessoal entender. E é isso. Só mais isso não, tudo isso, né? Você, Eriquinha? Não quero comentar mais Fechou? nada. Não. Fechou. Então, tá bom. Maravilha, querida. Então, eu vou encerrando por aqui, aí vocês se despedem, tá? Só queria dizer que, meninas, amo vocês. Também, vocês Eu também, Jefferson, são te amo. maravilhosas. Querida, amo vocês. Senti muita falta de não estar com vocês na semana passada, no nosso programa. Hoje vocês, assim, fazem parte da minha vida. E como é importante a gente dar oportunidade para nós mesmos, né? Para que a gente possa ter encontros, ou como a gente diz aqui, reencontros, que é o que a gente acredita que aconteceu aqui. Quanto mais a gente deixa aberto o nosso coração e tenta suavizar o poder da mente, né? Do personagem, das coisas egóicas, né? Mais as coisas acontecem. Então, quero o que a Joicinha estava falando. Como está muito, muito difícil, às vezes é uma coisa que você está insistindo mesmo que não é para acontecer, você não está deixando o caminho da verdade, o caminho da intuição, o caminho do coração, o caminho espiritual acontecer. Então, fique atento, isso é um exercício, com certeza, para uma vida inteira, encarnações, várias encarnações. Você já está fazendo isso há várias encarnações, tentando deixar o processo do caminho da verdade acontecer quando você está encarnado. Não é uma tarefa fácil, uma tarefa constante, diária, para várias encarnações. Então é isso aí, vou terminando a gratidão de estar aqui com vocês, nós somos todos mestres, e a gratidão também para todos que nos veem e ouvem pelos podcasts. Sim.
Pessoal, lembrando vocês, o endereço do nosso site www.somostodosmestres.com. Se vocês quiserem ouvir todos os outros episódios desde o inicinho, tem lá também. Muito obrigada a todos vocês. Até o próximo episódio. Tchau. Um beijo no coração de cada um. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.